Desde o dia 13 de agosto está rolando aí no Canal Brasil a programação do 49º Festival de Gramado, né, que está acontecendo da mesma forma que aconteceu em 2020, nesse formato híbrido. Eles estão exibindo filmes na programação do Canal Brasil, assim também estão disponibilizando alguns curtas no Globoplay. E eu vou falar aqui nesse vídeo, nessa primeira parte do vídeo, de alguns dos longas em competição nessa edição do festival. Desde já antecipo que entre os longas dessa primeira parte eu não consegui assistir Homem-Onça, do Vinícius Reis, com Chico Dias, que trata aí desse processo de privatização da Vale do Rio Doce nos anos 90. Eu não consegui assistir essa sessão, mas eu consegui assistir a sessão dos outros filmes, que são A Suspeita, o filme de abertura do Festival de Gramado, O Novelo, da Cláudia Pinheiro, e Álbum de Família. A Suspeita, o filme de abertura do festival. A Glória Pires interpreta nesse filme uma policial que, durante uma investigação, começa a sofrer os efeitos de um Alzheimer. Esse filme é dirigido pelo Pedro Peregrino, que, para quem não sabe, conduziu aquela série que foi exibida no Fantástico, chamada Segredos de Justiça, que a própria Glória Pires fazia uma juíza de vara de família. Agora ela também está produzindo esse longa Suspeita. Uma premissa interessante, né, que é trazer essa personagem, uma investigadora, uma pessoa que precisa da capacidade dela lógico-dedutiva e que ela vai perdendo a memória gradualmente. Eu acredito que o filme acaba perdendo a oportunidade de esgarçar bem mais todo o potencial que essa premissa anuncia. No lugar disso, a gente tem uma história que tem um desenvolvimento arrastado, de uma trama que nunca surpreende o espectador, apesar de estar sempre anunciando, sempre pairando ali sobre ela, a expectativa de que algo de extremamente revelador vai ser anunciado. Isso não acontece. O grande barato da obra, claro, tá na interpretação da Glória Pires, que ela enfrenta essa personagem com uma disposição de trazer muitas camadas para essa mulher, que talvez o roteiro ele não cumpra, ele não esteja disposto a ir nesse mesmo embalo da Glória. Um pouquinho mais bem sucedido que A Suspeita é O Novelo, um drama da Cláudia Pinheiro, que traz a história de um grupo de 5 irmãos que se reencontram no hospital quando eles passam até a suspeita de que o pai deles, desaparecido há anos, está internado nesse hospital gravemente ferido. A gente tem um grupo de atores que é muito harmônico em cena, o Nando Cunha, o Rocco Pitanga, o Sidney Santiago, o Rogério Brito, o Sérgio Menezes. Eles funcionam muito bem com esse grupo de irmãos, uma dinâmica ali de fraternidade é de fato estabelecida entre eles, assim como também uma dinâmica interessante que a Cláudia Pinheiro consegue estabelecer com o elenco que interpreta esses personagens na juventude. O filme ele consegue construir um cenário que é marcado por personagens que têm divergências, mas também têm afinidades, então a gente consegue ver claramente que existem personalidades diferentes ali na tela. E essas personalidades diferentes, elas conseguem estabelecer dinâmicas interessantes para o espectador. Em alguns pontos esses personagens convergem, outros eles se repelem. É uma pena que eu acho que existe algo de inorgânico, de mecânico no texto desse longa, algo que até prejudica esse potencial dessa obra, que é a disposição que os seus atores estão em cena, a maneira como eles interagem. Isso acaba sendo prejudicado por esse texto. Tanto que os momentos que são melhores de um novelo são quando os atores não têm nenhuma fala, são quando eles improvisam em cena. E por fim eu vou falar do terceiro e último longa dessa primeira parte, que com certeza é um filme bastante controverso, como toda obra feita durante a pandemia, nas condições da pandemia, que é o Álbum de Família. O Álbum de Família é dirigido, roteirizado e protagonizado pelo diretor e ator Daniel Belmonte. Ele fala sobre um processo de adaptação de uma obra Álbum de Família, do Nelson Rodrigues, como foi esse processo com um grupo de atores, tudo feito à distância, por videoconferência, com a direção do Daniel à distância, ele orientando, por exemplo, familiares desses atores a como captar, como registrar
essas imagens. Eu costumo não gostar muito desse tipo de material que fala sobre a pandemia. Eu já compartilhei isso com vocês uma vez quando eu falei do Bo Burnham Inside Netflix, que eu gostei bastante, mas quando eu falei sobre ele, eu compartilhei essa minha percepção a respeito desse tipo de obra, porque eu acho que às vezes ela sempre cai nessa questão da saúde mental, no tratamento da saúde mental, e acaba ficando algo que gira em círculos, mas eu acredito que esse álbum de família, ele me surpreendeu bastante nos caminhos que ele levou à condução desse relato. O Belmonte, ele faz um filme que trata a princípio sobre o que é fazer arte em tempos de pandemia, uma crise sanitária que acabou levando os artistas a perderem algo que era central no ofício deles, que era esse encontro com o público, mas também não só encontro com o público, o encontro com os colegas. E acaba sendo um filme que fala sobre esse processo das relações familiares no isolamento social, como é que essas relações se fortaleceram. É uma perspectiva, um olhar nesse filme, que é uma obra que ganha ainda mais interesse pela forma, né? É um filme que não tem um liame narrativo necessariamente, ele é mesmo caótico, ele muda de foco de interesse de maneira muito abrupta, muito porque ele obedece uma lógica cronológica ou acronológica do pensamento. É isso que o Belmonte quer imprimir, é assim que a história é conduzida. E eu acredito que ele acaba impondo com essa obra essa necessidade que a gente tem aqui como avaliador de estabelecer novos parâmetros, novos critérios para avaliar esse tipo de filme, porque de fato é uma peça bastante diferente dos longas que a gente acostuma apreciar antes da pandemia, em processos normais, vamos dizer assim. É refrescante no sentido de ideias, que se surpreende, que tem bom humor, assim. Eu gostei bastante da experiência de assistir esse filme. Estão acompanhando o Gramado? Se estão, deixa aqui no comentário o que vocês acharam de cada uma dessas obras. Se não acompanham, o que vocês acharam dessas impressões que eu trouxe sobre cada uma delas. Deixa aqui no seu comentário, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar esse sininho que tem aqui embaixo, que vai ativar as notificações toda vez que o novo vídeo for postado aqui no Chovendo Sapo. E também dá like na gente, de compartilhar esse vídeo que vocês acham que pode se interessar com o que a gente comenta aqui, de assistir nossos anúncios até o fim. Isso ajuda bastante a gente que produz de maneira independente aqui no YouTube. E eu aguardo vocês na parte 2 e nos próximos vídeos da gente aqui no canal. Tchau!